todas e a todos, o meu nome é Bruna Carolina Carvalho e eu vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica orientada pela professora Julia Studart, intitulada Materialismo e Progresso Técnico, Carlos de Oliveira e Walter Benjamin entre postos de gasolina. Eu divido essa apresentação em mais ou menos 4 partes. Primeiro eu vou abordar o Rua de Mão Única, de Walter Benjamin, e o seu texto de abertura intitulado Posto de Gasolina. Depois, eu passo ao poema de Carlos de Oliveira, também intitulado Posto de Gasolina. Em seguida, eu estabeleço alguns pontos de contato entre esses 2 textos e, por fim, eu apresento as minhas conclusões. O pesquisador Michel Lovy escreve sobre a dificuldade de instalar o pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin em uma corrente filosófica bem definida. Lovy afirma que Benjamin é um crítico revolucionário da filosofia do progresso, um adversário marxista do progressismo, um nostálgico do passado que sonha com o futuro, um romântico partidário do materialismo. Lovy recusa-se a considerar Benjamin como um pós-moderno avant la lettre e reconhece a dificuldade de classificar o pensamento do filósofo. Ele passa a investigar na obra de Benjamin a presença de 3 tendências principais: o romantismo alemão, o messianismo judaico e o materialismo histórico. E o livro que, segundo ele, inaugura essa articulação entre romantismo, messianismo e o materialismo é o Rua de Mão Única. O Rua de Mão Única foi escrito entre 23 e 26 para ser somente uma plaqueta de pequenos textos editada pelo próprio autor para partilhar entre amigos. No fim, o livro foi publicado como um conjunto de 61 fragmentos aforísticos, uma coleção crítica de anotações de leitura, de citações, de rememorações, de sonhos, de observações sem conexão aparente entre si. Os textos de Rua de Mão Única abordam materialidades do dia a dia, objetos banais, conferindo ao cotidiano e ao aparentemente desimportante algum grau de estranhamento. Os breves ensaios falam de paisagens urbanas, dos interiores das casas, dos hábitos, dos comércios, tentando extrair das expressões da cultura a economia, a mercadoria e o capital. Todos esses objetos são investigados em profundidade, explorados em seu pormenor, para transformarem-se em imagens do pensamento. Assim como fotogramas numa mesa de montagem, essas imagens do pensamento, elas são justapostas não para informar um raciocínio lógico, linear, dedutivo, mas para compor uma constelação que acolhe fragmentos provenientes de tempos e locais distintos e de diferentes naturezas. Esses fragmentos, eles perseguem uma possibilidade de história que aniquile o progresso técnico animado pelo capitalismo. O Rolf Tiedemann, que escreveu o prefácio do Livro das Passagens, que é um outro projeto do Benjamin, ele entende que o problema central do materialismo histórico para esse filósofo é conciliar uma visibilidade total à aplicação do método marxista. Segundo o próprio Benjamin, para se conferir uma visibilidade ao materialismo histórico, seria necessário reconduzir a história ao princípio da montagem, ou, como ele escreve, erguer as grandes construções a partir de módulos de construção minúsculos, confeccionados de forma rigorosa e clara, ou mesmo descobrir na análise dos pequenos momentos singulares o cristal do acontecer total. Na época em que Benjamin estava escrevendo Rua de Mão Única, ele lia o História e Consciência de Classe, do Lukács. De todo esse livro, o Benjamin sublinharia um especial interesse pelo aspecto da luta de classes, e a compreensão da luta de classes como motor da história lhe aparece em alguns momentos de Rua de Mão Única. Ele chega a escrever em um dos fragmentos que a luta de classes não é uma prova de forças para que, no fim, seja decidido quem é o vencedor e o vencido. Diferente de interpretações que tomam o marxismo do ponto de vista de um evolucionismo, nesse fragmento, Benjamin afirma a revolução não como um resultado inevitável do progresso, mas como a interrupção de uma evolução histórica que leva à catástrofe. Agora, eu volto a atenção ao primeiro texto de Rua de Mão Única, intitulado Posto de Gasolina. A construção da vida passa neste momento muito mais pela força dos fatos do que pelas convicções. Concretamente, de fatos que quase nunca e em lugar algum chegaram a transformar-se em fundamento de convicções. Em tais circunstâncias,
A autêntica atividade literária não pode ter a pretensão de se desenvolver num âmbito estritamente literário. Essa é antes a expressão habitual da sua esterilidade. Uma eficácia literária significativa só pode nascer de uma rigorosa alternância entre ação e escrita. Terá de cultivar e aperfeiçoar, no panfleto, na brochura, no artigo de jornal, no cartaz, aquelas formas despretensiosas que se ajustam melhor à sua influência sobre comunidades ativas do que o ambicioso gesto universal do livro. Só esta linguagem imediata se mostra capaz de responder ativamente às solicitações do momento. As opiniões estão para o gigantesco aparelho da vida social como o óleo para as máquinas. Ninguém se aproxima de uma turbina e lhe verte óleo para cima. O que se faz é injetar algumas gotas em rebites e juntas escondidos que têm de se conhecer bem. O projeto filosófico de Benjamin busca desestabilizar as opiniões estabelecidas de antemão e as convicções confortáveis dos leitores. Essa pode ser uma das razões para que ele defenda uma linguagem de prontidão, que influencie comunidades e esteja à altura do momento histórico. Uma linguagem que seja capaz de comunicar o estado das coisas e transformá-lo. Portanto, seria urgente para a literatura se descolar do formato do livro para dar preferência a formatos mais modestos e disruptivos, como os cartazes, os panfletos, os artigos de jornal. A Jeanne-Marie Gagneban, ela escreve que apesar de a defesa em prol do texto militante aparecer diversas vezes nos textos de Benjamin, eles são muito pouco visíveis em sua prática como escritor. Não esqueçamos o título, Posto de Gasolina, como se esse tipo de escrita fosse certamente o combustível necessário ao carro, e, no entanto, ainda não descrevesse a complexidade da viagem. Mas talvez a complexidade da viagem já esteja em Posto de Gasolina em seu trecho final. Nele, Benjamin compara o gigantesco aparelho da vida social a uma máquina da qual seria pouco produtivo aproximar-se logo pela turbina, ou seja, sua maior parte. Em outras palavras, forjar uma interpretação acerca da totalidade. Em vez disso, ele sugere uma aproximação pelos rebites e juntas ocultos, e sobre estes sim, emitir uma opinião. Talvez esse seja um outro modo de dizer erguer as construções a partir de módulos de construção minúsculos, como nas passagens de Paris. Ou outra leitura do materialismo histórico, uma leitura mais heterodoxa, que não se assenta no progressismo e desconfia do avanço técnico. 40 anos depois da publicação de Rua de Mão Única, o poeta português Carlos de Oliveira lança o livro de poemas Sobre o Lado Esquerdo, em 68. O quinto poema, escrito em prosa, também tem como título Posto de Gasolina. Pôs uma mão vagarosa no capô dos carros, como se afagasse a crina de um cavalo. Vêm mortos de sede. Julgo que se perderam no deserto e o seu destino é apenas terem pressa. Neste emprego, ouço o ruído da engrenagem, o suave movimento do mundo acelerar-se pouco a pouco. Quem sou eu, no entanto? Que balança tenho para pesar sem erro a minha vida e os sonhos de quem passa? A leitura deste poema não pode ser feita sem levarmos em consideração que o marxismo é uma presença dominante nesse livro de Carlos de Oliveira. Os carros mortos de sede que estacionam no posto de gasolina são os cavalos atravessados no presente pelo progresso técnico inerente à sociedade capitalista. O gesto aparentemente simples da personagem de pousar a mão no capô do carro, quando comparado ao gesto de afagar a crina de um cavalo, produz um deslocamento temporal no próprio tempo do texto e ativa uma memória não somente individual, mas social, coletiva e histórica. Abre, no presente, uma fenda que nos conduz a um tempo em que o transporte mais usual não era o automóvel, mas o cavalo. Essa abertura, no entanto, não tem como intenção afirmar a substituição do cavalo pelo carro, nem fazer um elogio futurista da técnica. O que se lê é um gesto que toca naquilo que resta do passado no presente. Desse modo, compreendemos o passado não como uma instância já encerrada e finalizada, mas como aquilo que não cessa de se fazer presente. Os carros têm pressa, mas estão perdidos no deserto e desconhecem o seu ponto de chegada. Também o narrador não é capaz de apontar esse ponto de chegada. Assim como Benjamin, em seu posto de gasolina, menciona o gigantesco aparelho da vida social, comparável a uma máquina, esse poema traz a engrenagem do automóvel, cuja rotação identifica-se ao movimento do mundo a acelerar-se pouco a pouco.
Essa engrenagem e esse aparelho gigante da vida social podem ser, em um caso e no outro, aproximados a uma ideia de história. Mas nesse poema de Oliveira, o narrador não é capaz de ver a história. Da engrenagem, ele só ouve um ruído. E para reforçar essa abertura a um destino desconhecido, o poema se encerra com uma interrogação que revela a impotência do narrador para julgar ou mesmo para conhecer absolutamente tal engrenagem. O poema termina com: quem sou eu, no entanto, que balança tenho para pesar sem erro a minha vida e os sonhos de quem passa? Pode-se dizer que, em posto de gasolina, o elemento teleológico da história, apontando para o fim da sociedade de classes, ele não é afirmado nem negado, mas ele apresenta-se como dúvida. A professora Rosa Maria Martello interpreta que o efeito de sentido produzido pela interrogação final parece ser o de uma relativização do marxismo como versão de mundo, que apareceria agora como uma versão e já não a versão. As máquinas estão perdidas no deserto, na natureza, onde quase morrem de sede. É como se o avanço técnico fracassasse em seu intento de dominar a natureza. Aliás, há nessa narração a presença de um ceticismo em relação ao progresso. O seu destino é apenas ter pressa, é como se apontasse as falhas e perguntasse: avançar para quê? Ter pressa para chegar aonde? Em um texto de 65, Coisas Desencadeadas, que foi incluído pelo Carlos de Oliveira num livro chamado O Aprendiz de Feiticeiro, ele já apontava para consequências negativas do progresso técnico. Nesse texto, Oliveira apresenta dois tipos de perigo do avanço técnico para a humanidade. O primeiro é a destruição da natureza por meio da indústria da guerra, que é muito próximo àquilo que Benjamin, no fragmento Para o Planetário de Rua de Mônica, afirma como grande assédio feito ao cosmos. O outro perigo, o segundo perigo, são o mecanicismo, a tecnocracia e a passividade, que alienam a relação entre a humanidade e a vida, principalmente se a gente pensar no adestramento dos corpos, na obediência ao movimento repetitivo dos aparelhos, das máquinas, enfim. Ainda em Para o Planetário, Benjamin discorda que a finalidade da técnica seja a dominação da natureza. Para o filósofo, a técnica tem como objetivo dominar a relação entre a humanidade e a natureza. Esse fragmento de Benjamin, inclusive, antecipa a questão da degradação da experiência autêntica, que vai ser desenvolvida pelo filósofo mais à frente, por exemplo, em textos como Narrador, Experiência e Pobreza e sobre alguns temas em Baudelaire. Nessa análise, eu procurei construir um diálogo entre o Walter Benjamin e o Carlos de Oliveira, especialmente no que se refere à relação de ambos com o materialismo histórico e o progresso técnico, questões latentes nos escritos desses dois pensadores. Haveria muito mais aspectos para serem explorados, de aproximação e de diferença entre os dois, mas eu concluo voltando aos títulos dos dois textos que eu explorei aqui. O posto de gasolina seria o ambiente em que a máquina, ou progresso técnico, realiza uma breve parada para reabastecer-se ou para reparar alguma avaria. É o lugar por excelência de interrupção de uma jornada, e qualquer interrupção carrega em si a potência de uma abertura para a atenção e para o acaso. Pode também formular indagações que rejeitem interpretações binárias e acolham as tensões e contrastes inerentes à história, à técnica e à engrenagem do mundo. É isso, muito obrigada.